Glória a Deus. Amados, é um privilégio, uma alegria compartilhar o maná celestial. Temos nessas manhãs de sábado, manhãs de jejum, estudado um tema maravilhoso, a visão da promessa. Hoje temos falado que a nossa fé não está baseada em emoções, opiniões de homens ou religião. A nossa fé, ela está fundamentada, arraigada na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Estável. Deus não muda. Deus não é como uma pessoa que você não sabe como ela vai reagir, porque ela cada dia age de uma maneira bipolar. Deus não muda. As suas promessas são para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus se tornam claras, mais e mais, à medida que meditamos na palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo, junto com pessoas cheias do Espírito Santo que nos oriente também de maneira correta. Pois há o evangelho verdadeiro, aquele que Paulo, Pedro e João pregavam, e há o evangelho comercial, que não visa a salvação das almas, mas apenas lucro. Avarentas, correndo atrás da bênção ou de posição. Nós temos meditado nesse tema, que a promessa, ela vai sendo percebida à medida que Deus renova nossa mente. Isso desperta em nós uma certeza de que aquilo nos pertence e de que nós podemos, de fato, manifestá-lo no visível. Pois foi-nos concedido não apenas crer, mas sim trazer para o visível os efeitos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós compreendemos uma promessa, ela deixa de ser promessa para ser ato profético. Enquanto está no papel, é uma promessa, está no testamento, pertence à família. Mas quando nós renovamos a nossa mente e nós realmente compreendemos que aquilo nos pertence, aí sim passa a ser algo que nós tomamos posse. Vamos dar um exemplo. Kenneth Hagin viajava muitos quilômetros de igreja em igreja para pregar. Milhas e milhas de carro. Então ele sempre orava: Deus, me livre de acidentes. Põe um anjo à frente do carro, atrás. Põe um anjo, Senhor, cuidando do carro para que não haja acidente. Um dia ele estava lendo as várias traduções de Bíblia no Salmo 91. Ele viu que na versão sueca dizia: nenhum acidente te acontecerá. Ali onde nossa tradução diz: nenhum mal te acontecerá. E ele foi ver no original hebraico que cabia a palavra acidente. Nenhum mal, nenhum infortúnio, nenhuma desgraça, nenhum acidente. Aí ele falou: então isto é promessa, isso me pertence, está no testamento, eu não sabia. Enquanto uma promessa e nós não sabemos que nos pertence, não temos fé para requerê-la, não temos fé para manifestar. Eu não consigo manifestar o dom da cura se eu não crer que essa promessa me pertence e Cristo morreu e me deu o dom da cura. Quando isto passa a ser revelação, quando o Espírito Santo me revela, então aí eu digo: puxa, isso me pertence. Eu tenho uma visão da promessa. Aí eu vou agir como quem tem aquela condição que me foi prometido por Deus, não por qualquer pessoa. Jesus pagou na cruz do Calvário, e o Espírito Santo que está em mim está exatamente para produzir os efeitos da cruz do Calvário e glorificar a Cristo. Então, à medida em que vai sendo descortinado através da Bíblia, da renovação da mente pela palavra, as promessas de Deus se tornam claras, então a minha fé funciona naquela área. Não adianta eu dizer: seja feito a vontade de Deus. Isto vale para muitas coisas, a vontade de Deus.
Porque lá em Tiago diz que se alguém quer fazer alguma coisa sem consultar a Deus, está pecando, porque nós não conhecemos o nosso futuro. Agora, naquilo que Deus já tornou claro na Bíblia, que é a vontade dele, nós precisamos conhecer, estudar, meditar, para não dizer vagamente de forma nebulosa: ah, seja feita a vontade de Deus. Não, mas quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós dizemos: porque eu sei a vontade de Deus, a minha fé funciona nessa área. A nossa fé só funciona aonde nós sabemos a vontade de Deus e manifestamos, ligamos aqui na terra como embaixadores celestiais, representantes de Deus. Muitos, por não se prepararem, são destruídos por falta de conhecimento. Outros são destruídos porque são casos na areia. Conhecem, mas não praticam. Eles creem no coração, mas não professam com a sua boca. A sua fé não está completa. À medida em que a visão da promessa é clara, quando eu conheço a vontade de Deus em certa área, eu oro com autoridade como seu representante. Porque eu sei a vontade de Deus, porque eu sei que Deus quer fazer aquilo através de mim, como diz em João 14:12. Agora, quando eu não conheço a vontade de Deus, aí eu digo de forma mística, religiosa: ah, seja feita a vontade de Deus. Então procure saber qual é a vontade de Deus em um certo assunto, vendo de Gênesis e Apocalipse como Jesus agiu naquela situação, como Deus agiu naquela situação. É muito importante compreender, meus amados irmãos, que quando o homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, ele tinha uma comunhão onde ele percebia a glória de Deus, estava sempre diante da glória de Deus na viração do dia, andava na presença do Senhor. E esta percepção da glória de Deus é o que diz o Salmo 36, versículo 9: na sua luz veremos a luz. Este mundo, desde que o homem caiu, ele saiu da posição diante do trono de Deus, da comunhão com Deus, e ele foi cegado pelas trevas, 2 Coríntios 4:4. E fora da posição, cegado, ele não vê a luz, ou seja, ele não vê Deus, não discerne Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Então, ele interpreta Deus de forma errada. Sabe que Deus é o mais desprezado de todos. Muitas pessoas, até cristãos, desprezam a Deus, a palavra de Deus. A esfera do desprezo a Deus, ela é rompida com muito sacrifício. Sabe, é uma violência contra a carne sair da zona de conforto. A preguiça, distrações e demais ambições impedem muitas pessoas de finalmente conhecerem a Deus. Quando elas realmente recebem Jesus, você ouve o evangelho genuíno, se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo, ele te leva novamente para a luz. Ele te dá uma nova natureza iluminada, a qual te faz perceber novamente a Deus. É o que diz aqui no Salmo 36:9. Na tua luz veremos a luz. Deus disse para um homem muito dedicado, que era mestre em Israel. Ele era um dos líderes ali no templo. Nós vemos que ele era um fariseu. E ele veio até Jesus fazer perguntas. O nome dele é Nicodemos. E ele começou a falar, elogiar Jesus. E Jesus foi no profundo. Lá, olha, foi nevrálgico. Olha só, ele disse em João 3:3. Se você não nascer de novo, não pode ver. Olha só. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Quando a serpente mentiu para Adão e Eva, disse: olha, se vocês se separarem de Deus, romperem com Deus, vocês terão uma vida muito melhor. Seus olhos serão abertos. Na verdade, os olhos foram fechados para Deus e foram abertos para o ponto de vista, para a ótica do inimigo, colocando medo em Deus, colocando complexos e frieza espiritual. Olha só que tremendo. O diabo mentiu e cegou. Esse é o trabalho do diabo, esconder a glória de Deus e cegar o homem, fazer o homem se esquecer de Deus e desprezar a Deus. Quando o homem, ouvindo o evangelho, recebe o Espírito Santo no seu coração, ele recebe uma nova natureza. Essa nova natureza tem olhos espirituais, ouvidos espirituais e um coração que percebe, ama a vontade de Deus. Consegue crer.
consegue praticar a vontade de Deus. Essa nova natureza, ela realmente, ela nos faz pensar diferente, agir e falar diferente. À medida em que a nossa alma começa a realmente dar espaço para a palavra de Deus, a oração, o jejum, estar com pessoas cheias do Espírito Santo e também repartir este pão, seja com testemunho, evangelismo, intercessão, com aqueles que ainda não ouviram o evangelho, nós vamos praticando, somos fiel no pouco, no muito Deus vai nos colocando, vamos avançando. Olha, queridos irmãos, quando recebemos uma nova natureza, recebemos a capacidade de crer, que é o espírito de fé, e de manifestar o reino. 2 Coríntios 4,13 diz: temos esse mesmo espírito de fé, por isso falamos. Olha, quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, que amava o pecado, era escravo do pecado, que nos cegava. Então, através da carne, o inimigo tenta ainda continuar isto, mas através do Espírito temos uma nova natureza, a qual nos capacita, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que a lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que nasceram de Deus, que são de Deus, se entregaram a Deus, tudo se fez novo no Espírito. Agora vamos ver. Por que um cachorro late? Porque essa é a sua natureza. Ele não tem que orar, nem se esforçar, nem ser treinado. É a natureza dele. Por que um pato nada na água? Porque é a sua natureza. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a sua natureza, mais que vencedor. A sua nova natureza se conecta com Deus, percebe a Deus e consegue vencer o mundo, o pecado e a carne. A nova natureza que nós recebemos nos dá total condição de crer e perceber e manifestar as promessas. Por isso, dar lado ao Espírito, através da consagração, é dar lado à nossa nova natureza. É nos tornar no desempenho aquilo que já somos aqui dentro no Espírito. A carne tenta impedir que essa nova vida se expresse, apareça, né? Essa tentativa da carne de nos distrair, de nos manter envolvidos não com a palavra de Deus, com as pessoas de Deus, com as promessas de Deus, com o poder de Deus. Tudo isso com P, né? Mas envolvidos com o pecado. A carne, ela procura nos chamar para as vontades do diabo. Não é nós que queremos aquilo, é o diabo. Não é nós que precisamos daquilo, é o diabo. É o diabo que precisa do pecado para ter brechas em nossa vida. Não é nós que queremos pecar, é a nossa carne, é o diabo. Então, a Bíblia diz: não satisfaçam os desejos da sua carne, que combatem contra a sua alma. Porque o que a nossa alma precisa é o que vem do Espírito, é as promessas, é a presença do Senhor. E o diabo tenta nos convencer via carne que nós precisamos pecar, mas é mentira. Em Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça, por isso o pecado não tem domínio sobre nós. E em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza, através da qual já escapamos das seduções do pecado. Em 1 Coríntios 10,13 disse que nunca nós seremos tentados acima do que podemos suportar. O que ele está dizendo é que não temos apenas o perdão pelo sangue de Jesus. Nós temos uma nova natureza, a qual é mais forte para renunciar, para ter nojo, para dizer não ao pecado, mesmo com a carne gritando, sangrando e querendo o pecado. Nós somos mais fortes que a carne e temos domínio sobre a carne. Nenhum pensamento, sentimento ou desejo antibíblico é mais forte que a nossa nova natureza. O Espírito Santo está em nossa nova natureza e ele nos ajuda em nossas fraquezas. Portanto, quanto mais espiritual é um homem, mais ele pensa de acordo com como Deus pensa. À medida em que nós vamos inclinando nossa alma para o Espírito, a nossa nova natureza vai derramando sobre o Espírito luz e vamos percebendo as promessas de maneira clara, nítida, e conseguimos crer por revelação que aquilo nos pertence e que nós podemos manifestar aquilo. Não é uma informação religiosa, teórica, é uma revelação no Espírito.
Através da comunhão, porque o corpo tem 3 partes, amados: cabeça, tronco e membros. Seu corpo. A alma tem 3 partes: emoções, pensamentos ou mente, e vontade, ou sentimentos, pensamentos e desejos. O espírito tem 3 partes: comunhão, intuição, percepção. O Espírito Santo, ele consegue perceber e revelar para nós os sentimentos de Deus. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, que o Espírito Santo foi nos dado para revelar o que Deus pensa, o que Deus sente, e transmitir isso para nós. Aquilo que os olhos humanos não veem, os ouvidos não ouvem, por causa da queda, é muito limitado. Deus revela àqueles que o amam. Essa nova natureza nos deu uma nova condição, que é manifestar as mesmas obras e maiores, nos tirar da teoria religiosa para uma vida frutífera. Lembre-se, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: sejam frutíferos, dominai. Através da nova natureza, nós podemos dominar. Através da nova natureza, nós temos essa condição de fazer as mesmas obras e maiores. E através da meditação, nós descobrimos que essa promessa pode ser realmente uma posse. Deus fez promessa a Abraão, mas quem tomou posse da terra prometida começou a tomar posse foi Josué. Depois Davi e Salomão. Nunca o reino de Deus na terra, ou seja, a abrangência territorial foi tão grande quanto no tempo de Salomão. Hoje o que vemos ali de Israel é um pedacinho do que era no tempo de Salomão. O que vemos então é que a nova natureza nos dá uma condição, uma nova condição, uma nova posição. Não somos mais pecadores, somos filhos de Deus, cidadãos celestes, embaixadores celestiais, representantes de Deus, família de Deus, corpo de Cristo, uma nação celestial, uma raça nova. Muitas vezes somos tentados ao pecado na carne, mas não somos mais pecadores. Que essa palavra possa fazer guarida em seu coração e que ela possa produzir 100 por 1. Que essa palavra possa produzir na sua vida e possa glorificar a Deus. Que o Shalom de Deus venha sobre o seu coração. Que o Shalom de Deus possa vir com proteção, iluminação, provisão, revelação e graça. Quero agradecer a você que participou conosco dessa live. Temos feito uma live a partir das 11 horas. E é muito maravilhoso podermos repartir o pão e estar com os irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te fortaleça e que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.